Exclusivo, o Fantástico revela agora um escândalo na saúde pública. São flagrantes de irregularidades na central do SAMU, que atende a mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul. Médicos chegam atrasados, não cumprem toda a carga horária, trabalham bem menos do que deveriam. O resultado, uma longa espera por socorro. A reportagem especial de hoje é de Giovanni Grisotti. Você ligou para o SAMU 192. Aguarde, logo será atendido. Por favor. Mas a espera parece interminável. Deve ser chamado apenas em caso de urgência ou risco de morte. A mãe da Fernanda, a dona Maria Isolete, de 72 anos, está passando muito mal. Minha mãe estava com muita dor. A dor não cessava. Um enfermeiro que trabalha no SAMU avisa a nossa equipe o que está acontecendo em tempo real. Ele nos manda esta foto da central de atendimento praticamente vazia. Era manhã do dia 12 de junho. 3 médicos deveriam estar presencialmente no trabalho, atendendo a população pelo telefone. Mas no momento em que Dona Maria Isolete precisava de socorro, havia apenas um médico atendendo de forma presencial. Não dão conta de chegar nesse atendimento em específico, devido à grande quantidade de chamado que está entrando. O enfermeiro nos envia esta outra foto. É a lista de espera naquele momento. Dona Maria Isolete está com muita dor, aguardando socorro há 22 minutos. Mas a demora foi muito maior. Essas gravações foi indo uma atrás da outra, mais de 30 minutos, em torno dos 35 minutos de espera. Aguarde, logo será atendido. Dona Maria Isolete estava em casa na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Moradores de 269 municípios do estado dependem da unidade central do SAMU, que funciona em Porto Alegre. É uma das maiores do país. Toda vez que alguém dessas cidades liga para o 192, é atendido inicialmente por um telefonista dessa central da capital gaúcha. Depois, a pessoa aguarda um médico prosseguir no atendimento. É o chamado médico regulador, que aciona o serviço de socorro da cidade ou da região onde o paciente mora. Esse médico também indica o hospital para onde a pessoa deve ser levada. Uma equipe do SAMU foi até a casa da Dona Maria Isolete. Mas entre o início da ligação e a chegada da ambulância, se passaram 48 minutos. A idosa tinha câncer no pulmão e morreu no hospital. As causas da morte foram infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial, além da saúde muito debilitada pelo câncer. Se a gente for falar a nível mundial, sempre o cenário adequado é de um tempo-resposta entre 5 e 10 minutos. A partir daí nós começamos a ter o fator de criticidade, ou seja, quanto mais tempo eu levo para chegar na cena, maiores são os riscos para aquele paciente. O que está acontecendo no SAMU gaúcho? Por que tanta demora no atendimento, tanto tempo sendo obrigado a ouvir musiquinha, mesmo quando o risco de morte é grande? Aguarde, logo será atendido. Esta é a sala onde funciona a central telefônica do SAMU em Porto Alegre. São, em média, 70 mil ligações por mês, 70 mil pedidos de socorro. O repórter Giovanni Grisotti conseguiu entrar porque se passou por um socorrista interessado em conhecer a estrutura da sala de atendimento. Só uma pessoa aqui sabe a verdadeira identidade dele. E muita gente esperando o atendimento? Há muita gente. Na data desta gravação, 10 de junho, Cleiton Félix era enfermeiro dessa central do SAMU. 15 dias depois, pediu exoneração. Foi ele quem nos revelou o caso da idosa Maria Isolete. Com a experiência de 13 anos no SAMU, o Cleiton afirma: o que está acontecendo na escala dos médicos da Central de Regulação em Porto Alegre é um escândalo. Depois que escurece das 19 horas em diante, existe um revezamento na escala da escala. É uma escala pactuada entre os profissionais que se ajustam para fazer um plantão mais curto. Este ex-operador de rádio do SAMU, que prefere não ser identificado, confirma. Sempre foi assim, eles faziam a escala da escala. Eles reduziam a quantidade de médico para poder descansar. Segundo eles, com menos médicos reguladores nos plantões, o resultado é um grande prejuízo para a população. Aquele número de profissionais se revezando acaba não dando conta de fazer um atendimento adequado. 1 minuto de espera é uma eternidade para quem espera. A população ficava revoltada, ficava aguardando, né?
Agora você vai entender direitinho como funciona essa tal escala da escala. Com uma câmera escondida, o repórter do Fantástico flagrou a irregularidade durante 3 madrugadas. Estes médicos reguladores deveriam trabalhar presencialmente durante 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã. Mas eles não respeitam o horário de entrada nem o horário de saída. Um exemplo. Dia 27 de junho, o médico Renan Reno Schumann, salário de R$11 mil, chega na central do SAMU perto da meia-noite. Está 5 horas atrasado. O Dr. Renan fica 4 horas lá dentro e vai embora. Ele cumpriu apenas 1/3 da jornada. O Fantástico teve acesso a relatórios internos da central com todos os atendimentos realizados. Esses documentos confirmam o horário de entrada e o de saída de Renan Reno Schumann. Naquele plantão, o médico atendeu ao primeiro chamado às 23h59 e o último às 3h57. Outro exemplo do mesmo dia. Igual ao Dr. Renan, a médica Fabiane Andrade Vargas chega por volta da meia-noite e sai às 4 da manhã. Ela também só trabalhou 4 horas de uma jornada obrigatória de 12 horas. Os relatórios de atendimento confirmam que a doutora Fabiane trabalhou bem menos do que deveria. Ela começou a atender às 23h56 e terminou às 4h05. O que demonstra, assim, é que o SAMU virou bico. Eu vou lá e tenho uma escala ajustada, reduzida, mas eu vou ganhar um dinheirinho a mais com uma jornada de trabalho reduzida. Nessa investigação jornalística, encontramos uma situação ainda mais surpreendente. Até agora, a gente mostrou que os médicos reguladores trabalhavam menos do que deveriam, mas sempre tinha pelo menos um deles atendendo a população. Mas olha o que aconteceu no dia 6 de junho. A regulação está sem ninguém lá dentro. Nesse dia, às 6h30 da manhã, não havia nenhum médico atendendo na central do SAMU em Porto Alegre. O certo pela escala era ter 7 médicos. Nesse horário, moradores de 269 municípios ficaram sem atendimento desse serviço público essencial que existe para salvar vidas. Do outro lado da linha, 6 pessoas aguardavam atendimento. Uma delas era a mãe de Beatriz, de 3 anos e 4 meses, da cidade de Cruz Alta, a 350 quilômetros de Porto Alegre. Eu liguei para o SAMU, porque minha filha estava com 40 graus de febre, delirando. Como não tinha nenhum médico na central do SAMU, a mãe teve que esperar muito. Era só o aguarde, e demorou de 40 a 1 hora. Logo será atendido. E eu vi que não ia ter sucesso, eu simplesmente larguei tudo e saí correndo. Desesperada, a mãe levou a filha por conta própria para o pronto-socorro. São vidas que estão ali esperando, né? É a saúde de alguém que está esperando por ser atendido. Nesse dia, 6 de junho, o então enfermeiro Cleiton Félix estava de plantão na central de Porto Alegre. E ele afirma, durante toda a madrugada de um total de 7 médicos, só apareceu para trabalhar a doutora Jordana Vargas Correia. Era só ela. E a médica, segundo Cleiton, não atendeu ninguém entre 5h58 e 6h29 da manhã, apesar do acúmulo de pedidos de socorro. A única plantonista que se encontrava de plantão sumiu. Foi dormir, foi não sei aonde, e ela desapareceu do plantão. Até que ela voltou, mas isso depois de uns 25 minutos depois. Depois que acabou o plantão, que aquele tumulto passou, eu fiz uma comunicação direta às chefias e nenhuma conduta foi tomada. Procuramos os médicos citados nesta reportagem, mas nenhum nos atendeu. A doutora Fabiane Andrade Vargas pediu demissão na quarta-feira. O fato de eu estar aqui hoje me expondo é justamente isso, para que a Secretaria da Saúde veja que aquela estrutura ali precisa ser sanada, precisa ser gerenciada por um bom gestor. A investigação do repórter Giovanni Grisotti aponta que, em média, de cada 100 horas que os médicos reguladores deveriam trabalhar presencialmente, 60 não eram cumpridas. Recebiam as 60 horas sem prestar nenhum atendimento. Há indícios de que a direção da Central de Regulação abonava as faltas irregularmente, alegando problemas na marcação pelo relógio de ponto.
O Ministério da Saúde informou que repassa anualmente para o SAMU do Rio Grande do Sul 64 milhões e meio de reais e que a quantidade mínima de profissionais para compor a sala de regulação deve ser de 12 médicos reguladores durante o dia e 10 à noite. Para este especialista em gestão pública, a farra nas jornadas de trabalho deve ser investigada pela polícia. Segundo ele, uma série de crimes podem ter sido cometidos, inclusive falsidade ideológica e omissão de socorro. Estamos diante de uma caracterização de crime, improbidade administrativa, ferindo a ética médica. Não é uma eventualidade, não é um equívoco que aconteceu uma ou outra vez, não. Existe uma organização sistemática para lesar a administração pública. Procuramos os responsáveis pela Central de Regulação do SAMU, que é administrada pelo governo do estado. O coordenador médico confessa que sabia de tudo. O senhor tem conhecimento de que muitos médicos do SAMU sistematicamente cumprem apenas uma parte da carga horária quando cumprem? Isso é verdade. Desde quando o senhor sabe disso? Olha, na verdade, às vezes em que eu entro lá, né, as coisas funcionam de uma maneira diferente, né? Quando eles sabem que eu tô lá, dentro do SAMU, os atendimentos ocorrem mais rápido. Mas quanto tempo será que ele, responsável por coordenar a central, fica no SAMU? Jimmy Herrera também trabalha numa clínica particular de segunda a sexta. Em 3 dias da semana, são pelo menos 10 horas por dia no setor privado. Eu não tenho dedicação exclusiva, eu tenho isenção de ponto justamente porque eu estou à disposição do SAMU 24 horas por dia, 7 dias da semana. O coordenador conta o que presenciou uma vez dentro da central. Eu fui nos quartos onde estavam os colegas dormindo, eram 4 que estavam ali. Eles estavam dormindo? Isso, eles estavam no quarto descansando. O senhor tem noção de que pessoas podem ter inclusive morrido por causa desse tipo de situação? Não tenho conhecimento disso, porque na verdade... Mas é possível? Possível pode ser várias coisas, né? Perguntamos sobre o chefe dele, o diretor do Departamento de Regulação do Rio Grande do Sul, Eduardo Elsadi. Tudo que acontece dentro do SAMU, né, é de conhecimento da chefia toda. Ele, com certeza, ele sabe que isso acontece, né? Procuramos, então, o diretor Eduardo Elsadi. Mas o senhor desconhece que existe uma prática sistemática de descumprimento de horário aqui? Não existe uma prática sistemática de descumprimento de horário. Ninguém tem conhecimento de nenhum tipo de situação irregular administrativa. O repórter do Fantástico apresenta então provas do escândalo e o diretor diz que vai investigar. Tu tem que me dar um prazo para eu avaliar que tipo de situação tu está me trazendo. O diretor Eduardo Elsadi nos mandou uma mensagem de texto dizendo: avaliamos tuas denúncias, consideramos relevantes. 2 delas, a princípio, procedentes. Outras que merecem uma explicação técnica. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que criou uma comissão de sindicância que tem 30 dias para apurar as denúncias mostradas pelo Fantástico. Vamos encerrar esta reportagem contando o caso do Lucas. Ele teve uma crise de pressão alta, dormência no lado esquerdo do corpo e aguardou ao telefone por uma resposta do SAMU durante 2 horas e 30 minutos. Sem sucesso. Para mim foi horrível, né? Porque tu fica aguardando o atendimento para saber o que tu precisa fazer. Eu preciso tomar mais remédio da pressão? Preciso ir no médico? Pela escala, 6 médicos deveriam estar presencialmente na central do SAMU quando Lucas ligou. Mas 2 simplesmente não apareceram para trabalhar. Ele não achou outra alternativa, se automedicou e agora faz tratamento. Dá uma agonia, sei lá, uma tristeza, uma coisa assim, porque a gente precisa do atendimento, cara. A gente só espera que o pessoal trabalhe de forma correta. É um descaso, porque uma pessoa que estuda para ter o dom de salvar vidas ou ajudar as pessoas e fazer o bem para as pessoas, só pensam em receber e não fazer nada. Você ligou para o SAMU 192. Aguarde, logo será atendido.